והרינו והרינו בבניונו. Em pé diante do anjo de Deus, e o acusador em pé à sua direita para acusá-lo. Veja, o acusador estava à sua direita para acusá-lo, e é essa discussão que o Zohar traz aqui para a gente, né, falando dessa questão. Então, quando o sumo sacerdote foi levado para ser testado para aquela academia celestial, quando partiu do mundo, ele está de pé diante do anjo do Senhor. Este é o jovem, e a gente não deve falar o nome, eu vou falar só para vocês saberem, Metatron, né, que é um anjo, tem a gematria de Shaddai, o nome do Deus Todo-Poderoso, e ele é o responsável por todas as retificações de alma. Então, eles chamaram ele de Metatron, o chefe da academia que pronuncia a sentença sobre todos. E aí, o Satã, né, é o encarregado da alma no Guerrinon, na Guiena, que sempre se esforça para mais e diz dê e dá, ou seja, quanto mais alma tiver para ele levar para lá, para ele tratar, ele está sempre à disposição, né? Me dê mais. Deixa eu só... Acabou subindo aqui o nosso texto. Ó. Me dê mais almas para a Guiena. Então o Senhor disse a Satanás, o Senhor é um para aquele que sai de lá da Guiena para enganar. Esse Satã supremo, como estabelece em outro lugar. Desce à terra na forma de um boi. Peraí, deixa a gente só parar aqui. Muito diferente do inferno que é pregado pelas religiões, o inferno que muitas vezes é mal compreendido, né? A Guiena, o Guerrinon, é um local de limpeza. É um local onde a alma vai, ela está suja pelos pecados de uma vida, ela vai para lá, ela é purificada daquelas águas sujas, e aí ela volta de novo para dentro de um sistema limpo, de água limpa, ela está purificada e ela pode reencarnar novamente, e aí ela pode ter uma nova história. Por isso que diz que Deus plantava a árvore, arrancava a árvore, plantava, cada ser humano é uma árvore. Aí sim, nesse caso, Yehoshua, né, que é Josué, mais conhecido como Josué, não aquele Josué que a gente sabe que sucede Moshe, mas aqui um sumo sacerdote de Israel, ele era um homem muito santo. E ele tinha sido levado para esse julgamento porque ele era um estudante de Torá, e a Torá, como eu disse, que você estuda para amar as pessoas. Então, ali ele seria testado quanto seu amor e quanto ele deixou de receber para si mesmo para se tornar igual ao seu Criador. Porque quando a Shem fala que ele tem filhos, é lógico que ele não tem filhos em relação àquilo que ele é, Criador. Tudo que é feito e é condensado no nosso mundo já passa por um aspecto de dualidade. Ou seja, é negativo e positivo, tem um lado direito e um lado esquerdo. E o filho que ele fala são os seus filhos ideológicos, aqueles que conseguem captar e acreditar e entender, adentrar esses mundos espirituais. É lógico que o conselho de ser filho ou não tem toda uma influência em você poder escolher o caminho que você quer seguir, mas também sobre esse caminho você terá a questão arbitrária, ou seja, o julgamento em cima das suas ações. É isso que está sendo falado aqui. Ou seja, o Eterno ele fez a gente para estudar a Torá, para a gente conhecer esses conceitos, para a gente amar, mas ninguém é obrigado a fazer isso. Mas, de contrapartida, a sentença que é dada, ela obriga a pessoa a ir para um caminho de amor. Porque quanto mais ela se distancia desse caminho, e esse amor que a gente está falando aqui não é aquele amor que a gente está acostumado a ouvir por aí, porque a gente viu que lá na Torá ordena que um dono de um escravo judeu ele é obrigado a dar o seu travesseiro e a sua coberta, mas esse ato ele não pode ser técnico, ele não pode ser, eu vou dar
o meu travesseiro e o meu cobertor para outra pessoa. Não, esse ato tem que ser do coração, tem que ser algo que nasça dentro de você. Tem que ter uma importância, você tem que se importar, você tem que querer se importar, você não pode deixar se cegar pelo seu egocentrismo, sempre se colocando à frente do outro, sempre buscando o melhor para si, indiferença do outro, até em cima e às custas do outro. Não, a Torá não fala disso, a Torá fala de um sistema de amor, por isso que esse sistema de amor é vivido por um grupo de cabalistas, por pessoas que procuram esse tipo de sentimento, procuram viver o eterno e procuram criar esse ambiente propício para o desenvolvimento da alma. É isso que a Torá está falando. Então, continuando aqui, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te repreenda. Porque duas repressões são mencionadas aqui, duas vezes. Um é para aquele que sai da geena para enganar esse Satã Supremo, como estabelecemos em outro lugar. Desce a terra na forma de um boi, ele desce na terra de um boi, por isso que lá na Paraxá fala que vem um povo lambendo como um boi, né? Todos os povos. E aí diz aqui, todos os espíritos malignos que foram condenados à morte no Guiena. Então, a morte no Guiena os espanca em um ponto e os entrega a do mar. Depois de devorá-los, ou seja, depois que a pessoa passa por todo um sistema de tratamento, que não é fácil, né, para tirar o ego, tudo isso, então ele vai para o anjo do mar, que é o anjo do silêncio. Isso significa que você não pode falar nada, você já não pode esconder as coisas como você esconde dentro de você. Então, você tem que falar tudo para Hashem. Lembra o que o rei Davi falou? Olha, Hashem, enquanto eu fiquei calado, enquanto eu não te confessei os meus pecados, enquanto eu não reconheci os meus pecados, eu fiquei até a morte, meus ossos estavam todos quebrados dentro de mim, até que eu confessei a ti os meus pecados. Esse confessar não é você chegar e falar, eu pequei, meu Deus, sabe, hoje eu errei. Não, é uma construção espiritual muito séria dentro desses parâmetros, dentro dessa realidade espiritual. Então, continua aqui. Foi por isso que Moabe disse ao ancião de Midian, lembra, Midian está ligado ao norte, que é Gevurá, deixe essa multidão agora devorar tudo que está ao nosso redor, como o boi devora a erva do campo, pois é sabido que o boi está lá para prejudicar todas as pessoas da humanidade. Observem, todas as pessoas da humanidade, todos os seres humanos, todos nós estamos nessa vibe aí, né? Todos nós, independentes do que nós achamos ou não achamos, e de tudo que nós já explicamos até aqui. O Rabi Yossi disse, se sim, Balaque era inteligente. Ele respondeu, certamente, e ele tinha que conhecer todos os caminhos daquele boi, porque se não tivesse, não poderia praticar suas artes mágicas. Então, veja, ele tinha que saber todos os caminhos desse sistema para que ele pudesse usar as suas artes de feitiçaria. Certa vez, o Rabi Isaac e o Rabi Judá estavam a caminho e chegaram a um lugar chamado Kefat Saimim, onde o Rabi Ramoná, o velho, costumava residir. Eles se estabeleceram na casa da sua esposa. Ele tinha um filho pequeno que ainda estava na escola. E quando ele chegou na escola, ele viu os estranhos e sua mãe lhe disse, aproxima-se destes senhores distintos para que você possa obter uma bênção deles. Ele começou a se aproximar, mas de repente recuou, dizendo à mãe, não quero chegar perto deles, porque não recitaram o Shema hoje. Shemar Israel é Devarim 6.4, Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed, Ve'afta et Adonai Elohecha Bechol levavecha Vechol nafshecha Vechol meodecha, Vehayucha Devarim Haele, Asher Anohi Metzavecha Hayom Levavecha, Veshinatan Levanecha Vertibar Taban,
Deixiterra, beveiterra, leiterra, vaidere, escumerra, vecumerra, o xatan, leote, auliaderra, verraiule, totafote, beinerra, o retabetão, meusotbeiterra, o vichareha, amém. Eles não tinham feito Shema naquele dia. E aí o menino sentiu. O menino era um menino puro, era que nem o Davi. E me ensinaram que se não se recitar o Shema na hora certa, ele fica banido o dia inteiro da presença divina. Quando os outros ouviram, ficaram perplexos. Levantaram as mãos e abençoaram. Eles expressaram, de fato é assim. Hoje nós estávamos ocupados por causa de um casal de noivos que não tinha meios próprios e por isso adiaram o casamento. Não havia outro para fornecê-lo. E nós fizemos e, portanto, deixamos de dizer o Shema no momento adequado. Porque se um homem está enganjado em um preceito religioso, ele está isento de realizar outro que possa interferir nele. Então, eles lhe perguntaram como ele sabia. Ele respondeu, eu sabia pelo cheiro das suas roupas. Quando me aproximei de vocês, com grande surpresa, eles trocaram, lavaram a mão e partiram um pão. As mãos de Rabi Judá estavam sujas, mas ele começou a dizer a bênção antes de derramar água, fazer a lavagem sobre elas. O menino disse-lhe, se só os discípulos do Shemaia, o santo, não deveis dar a bênção com a mão suja. Por isso, põe o homem em risco de morte. Então, ele começou a dizer os discursos sobre o versículo. Quando você entrar na tenda da reunião, você deve lavar com água a mão, né, para que não morra. Você deve se lavar com água para que não morra. A gente tem uma história muito bonita dentro da Torá, dentro da Bíblia, e quando Abraham ele foi ter Itzahak, vieram 3 anjos visitá-lo, e ele lavou a mão, os pés e as mãos dos anjos. É um rito que a gente faz. Mas será que é isso que a Torá está dizendo? Na verdade, como que podem anjos lavar os pés e suas mãos? Na verdade, Abraham era Hesed, era amor, e ele não desejava que não entrasse na sua tenda nenhum grão de desejo de receber para si mesmo. Então, ele lavava as mãos e falava, Shem, que eu não possa receber para mim mesmo. Que todo o processo que eu esteja passando, que tudo que eu tenha, que tudo que eu receba de ti, seja para o bem do meu próximo. Para amar o meu próximo e não para tirar do meu próximo. Porque diante desse processo, exatamente, se você entra com as mãos sujas perante Hashem, com desejo de receber para si mesmo, como a gente viu, Deus ele é puro amor, puro doação, puro tudo. Se você entra na presença dele com desejo de receber para si mesmo, você está morto. Não tem como você existir nesse padrão espiritual. Você não tem como viver perante Hashem com esses desejos impuros. Por isso que era feito esse tipo de rito de não receber. Lave a mão não por um ato religioso, lave-a, mas lave-a sempre fazendo essa reza. Hashem, que eu não possa receber para mim mesmo, mas que eu possa ser um canal para doar, um canal para amar. Me ensina a amar as pessoas como o Senhor ama cada ser humano, como o Senhor ama cada história. E é assim que é. Se a gente chegar lá do outro lado e a gente for acusado com Satã de ter tudo que é dele, que é o ego, então ele vai ter que levar lá para o Guerrinom para tirar o que é dele, não é verdade? E aí, quando ele tem que tirar isso que é dele, muitas vezes a gente sofre porque a nossa vida está envolvida em muito ego, muitas coisas que não fazem parte da evolução da alma, e faz com que o corpo ele possa tomar conta daquilo que é da alma. E aí ele disse, a partir desse texto aprendemos que quem não for cuidadoso nesse momento e se apresentar diante do rei com as mãos sujas, está exposto à pena de morte, ou seja, a passar pelo processo de ir para o Guerrinom, ter que voltar para esse mundo, passar por toda a questão de nascer, viver, trabalhar, ter todos os problemas, depois ter que se despedir de tudo e começar um novo ciclo,
e vai assim, e já está assim durante 6.000 anos. A razão é que as mãos de um homem estão localizadas nas alturas mais altas. Está escrito: farás também travessas como a cássia, 5 para a tauba de um lado do tabernáculo e 5 para a tauba do outro lado. Isso é a mesa do pão da preposição, dos pães que eram feitos semanalmente. Isso é no Êxodo 26, 26. E também está escrito: a travessa do meio vai passar pelo centro das taubas, de uma ponta a outra. Não está incluído nos 5 mencionado antes, era um dos 5, sendo o meio um como 2 de cada lado, símbolo de Moshe. Tá? A gente já vai ver isso. Então, vejam, o mais importante de tudo, pois todos os outros dependiam das mãos dele. Por isso que Moshe, naquele momento, ele levanta a mão e ele deixa a mão cair. Eles perdiam a guerra quando Moshe baixava a mão, e quando eles levantavam a mão de Moshe, eles venciam a guerra. Essa guerra é no mundo espiritual, ou seja, ela está definida pela árvore sefirótica, que traz todas as almas para o nosso mundo, onde a cada ano as pessoas nascem nesse mundo, e essas pessoas, então, passam por todo um sistema de astros, e recebem seus signos, seus masais, e nascem com toda uma história para viver nesse mundo. Às vezes a pessoa nem imagina o que vai acontecer daqui a um minuto, mas a Shen já sabe, porque já está tudo definido aqui. O que nós podemos escolher é qual atitude nós tomamos a cada situação que acontece na nossa vida. O que nós podemos escolher é se nós vamos amar, odiar, se nós vamos falar bem, se nós vamos falar mal, se a gente vai entender todos os processos ou não. Porque quem nós somos, nós não escolhemos. Depois de passarmos várias vezes pelo Guerrinon, a gente vê isso na história de Samuel, quando Hana levanta ele, está codificado lá em hebraico: o Senhor é que manda para a Guiena, o Senhor é que tira a pessoa de lá, o Senhor é que dá uma nova chance, tudo é o Senhor mesmo. E ela fala: bendito és tu, meu Deus, que faz a gente passar por esses ciclos e não acaba logo com a gente numa vida só, porque nós decidimos, né, por essa Torá, por amar o Senhor e fazer tudo aquilo que é bom para o nosso próximo. Por isso que a gente sabe que Samuel é a reencarnação de Cora. Cora tinha sofrido a questão de ser engolido pela terra, que era pelos seus desejos, pelo desejo de receber para si mesmo, ou seja, ele já tinha aberto mão de receber para si mesmo, mas naquele estágio ele é enterrado, e foi uma coisa muito rápida, não deu para ele fugir, mas depois, quando ele volta com Samuel, ele viaja a todas as cidades de Israel, ensinando essa Torá, ensinando sobre as questões de retificação, sobre a questão de como cada um tem que agir, e quanto o seu ego avançar no mundo da Torá e da Kabbalah. E a gente continua aqui. Então, Moisés, e eu esqueci de mostrar para vocês que Moisés, não se assustem, mas que todos os personagens da Torá, na verdade, são sistemas internos e são os planetas. Então, Moisés, na linguagem da Torá, ele é o Sol. Então, o Sol que está no centro, no momento é Yaakov, mas Moshe ele pode ser Vênus, que é Netza, mas momentos na Torá ele assume como Tiferet, porque aí já vai ficar um pouco mais difícil, porque todas essas 6 sefirotes se tornam uma sefirote toda. José é a lua, por isso que os seus irmãos eles tinham inveja dele, porque ele tinha uma túnica lá muito bonita, que é a lua cheia, e os irmãos, que são os meses do ano, apesar deles participarem num processo, porque eles definem o tempo, a letra que criou aquele tempo, eles não podem ter a luz da lua sobre si. Então, essa é uma questão que, com o tempo, quem está chegando agora vai compreender, se estudar, continuar. Tem vídeos no canal falando sobre isso. Então, muito bem. Se todas as vidas
foram feitas por Hashem. Se todos os seres humanos são uma criatura particular de Hashem, ele deseja que todos nós, que todas essas pessoas, que todas essas criaturas, que todos esses seres humanos passem por esse processo para que eles possam consertar. A gente viu nas nossas aulas que a gente está no final dos tempos. A gente está entrando no 6º milênio. E que no final do tempo não restam mais do que 217 anos para que toda a humanidade possa se consertar e chegar onde tem que chegar. Nós vimos que o ser humano, com desejo de receber, ele já está mudando a temperatura da Terra, estamos a portas da 4ª Guerra Mundial, mesmo no tempo que nós estamos. E se for preciso o mundo espiritual chegar e balançar os seres humanos a ponto deles terem que chegar nesse nível de guerra por causa do ego, por causa do capitalismo, por causa do socialismo, por causa de lá, seja o que for, quando nós chegamos nesse mundo, nós não tínhamos religiões, nós não tínhamos partidos, nós não tínhamos nada disso, nós só tínhamos um único e verdadeiro Deus que mandou a gente vir para cá para amar um ou outro como se fosse a si mesmo. Mas nós criamos toda essa porcaria e defendemos com unhas e dentes, defendemos como se fosse a verdade absoluta dos mundos espirituais e não é. Porque dentro da Torá sempre vai ser defendido: ame seu próximo como a ti mesmo. E todos nós estamos dispostos a fazer todas as coisas, até amar, mas não como a nós mesmos. Não como a nós mesmos. Então a gente vai ter que aprender esse amor. E esse amor ele vai ser dado com muito rigor, com muita força. Por isso que existem os problemas dentro da vida de cada ser humano, por isso que passamos por desempregos, problemas intelectuais, emocionais, rupturas nos relacionamentos, e aí vamos ter que depender de um milagre, quando na verdade tudo está dentro de nós mesmos. Tudo está dentro da nossa percepção. Se nós amamos de verdade, nós estamos no mesmo ponto de Hashem. Se nós estamos só em recepção, então nós não estamos com Hashem. Pode ter certeza disso. E ainda que as variáveis, a gente possa imaginar, hoje Deus está comigo, hoje, enfim, eu posso falar que Deus está comigo, dependendo do nível que você está, porque Deus dá tudo, Deus está em tudo. Nunca imagine absolutamente que tudo que aconteça nesse mundo, seja com um lado negativo ou positivo, não seja algo que seja permissão do próprio Eterno, seja algo que ele mesmo criou. Então, tudo ele cria. E para que ele cria? Para nós podermos avançar. Muito bem, então vamos continuar aqui. Então, se ele atribuiu tanta importância, né, não é justo que estejam limpos, ou seja, a mão não esteja limpa. O Rabi Shemai, o santo, que diz que toda sujeira é a mancha dada ao outro. É um dever religioso lavar as mãos depois de comer. Veja. Então, eles se calaram e não puderam dizer nada. O Rabi Judá perguntou ao menino qual era o nome de seu pai. O menino ficou em silêncio por um momento e depois embora para sua mãe e a beijou, dizendo: mãe, esses sábios me perguntaram o nome do meu pai, eu vou contar. A mãe dele disse: você já testou? Ele voltou para eles e disse: você perguntou sobre meu pai. Ele partiu desse mundo, mas toda vez homens santos e abençoados viajam pelo caminho. Ele segue na forma de um mascate. Se vocês são santos, como é que vocês não descobriram que eu os seguia? A verdade é que antes eu via para vocês, e agora eu vejo novamente para vocês, pois meu pai nunca vê um homem sábio na estrada, sem segui-lo, com o seu jumento para carregar o jugo da Torá.
já que o meu pai não se dignou a segui-lo, não vou dizer quem ele era. O Rabi Judá disse a Rabi Isaac: acho que esse menino não é filho do homem. A gente começou a nossa história lá em cima falando de Metratron, ou Metrate. O Metrate, ele é o anjo que traz a Torá e ele entrega a Moshe. É uma alma muito evoluída. É uma alma que era o avô de Noa, de Noé, e que ele agora ele tem a chave de todas as retificações desse mundo. Então, esse menino, que é a referência aqui na história, ele está falando da sua mãe, a sua mãe é a Sheriná, e que ele foi conversar com esses sábios de Torá, e essa conversa toda aqui está se dando no mundo espiritual, ou seja, dessas conexões e desses entendimentos. E que essas histórias aqui, eles chegaram à conclusão que esse menino não é filho de homem. Eles comeram o almoço enquanto o menino deu a explicação da Torá. Quando terminaram, disseram: vamos agradecer. E ele disse: vocês falaram bem, dizendo que o santo nome não deve ser abençoado com essas bênçãos, a menos que sejam solicitadas permissões. Então ele citou o versículo: bendito és tu, Adonai, em todos os tempos. Isso é Terrilim 34:2. Ele disse: a forma permissiva de abarefá, que é te abençoe, é usada aqui porque quando o meu homem está sentado à mesa da Sheriná, ele está lá do outro lado, né? Ele está lá do outro lado. Está lá a Sheriná, que toma o seu lugar, no andar de cima para receber as bênçãos, e do outro lado, e o outro lado é derrubado. Mas se um homem não convida a companhia para abençoar o outro lado, ouve e intervém para que eles possam participar disso. Preste atenção. Se a Sheriná toma seu lugar no andar de cima para receber as bênçãos, e o intervém para que eles possam participar disso. Então, e o outro lado é derrubado. Mas se um homem não convida uma companhia para abençoar, o outro lado ouve e intervém para que eles possam participar disso. Pode-se perguntar por que tal convite não é necessário no caso de outra bênção sobre alimentos. O fato é que o próprio caráter da coisa pela qual se agradece é um convite. Por exemplo, se alguém se diz obrigado sobre a fruta, né, faz a bênção sobre a fruta, essa fruta é por si só um convite e o outro lado não tem parte nisso. Porque anteriormente, nos 3 anos sem circuncisão, estava em poder do outro lado. E as bênçãos poderiam ser ditas sobre ele. Mas quando ele emergiu do poder do outro lado, ele pode ser comido e tem sobre ele a bênção. Isso em si, o convite da bênção. Deixa eu explicar para vocês, né? Essa é um pouco uma questão aqui. Nós somos seres feitos de energia. Existe uma história muito legal dentro do judaísmo. Os mais antigos já ouviram essa história, eu já repeti essas histórias muitas vezes. Existia um jovem, e ele era servo de Hashem, estudou a Torá desde jovem, mas não tinha entendido a Torá, não tinha se conectado em Hashem. Porque quando a gente se conecta em Hashem, a gente é apaixonado por ele. Ele é nosso amor na vida, ele é nosso amor na morte, e assim como o Davi Meller, ele falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque sei que mesmo aqui você está comigo. Ainda que eu ande no Guerrinon, ainda que eu possa ir em qualquer lugar desse universo, ainda que eu possa ser nada diante de tudo, eu sei que o Todo-Poderoso que criou tudo está comigo. E eu confio nele. E aí o que aconteceu? Esse menino não tinha chegado nesse nível, e ele foi estudar com um guru indiano, e esse guru era muito poderoso. As forças impuras são muito poderosas, porque elas usam a verdade, mas também botam mentira, verdade e mentira, e a verdade absoluta, ela não pode usar mentira, ela tem que ser verdade, para sempre ela tem que ser verdade, então fica difícil para a verdade se misturar com a mentira, porque ela cai. E aí esse menino vai para esse guru, ele chega lá no guru e fala: olha, eu era de tal religião, nós tínhamos uma Torá, eu tinha, né,
todo o conhecimento do seu poder. E aí eu vim aqui. Só que antes dele ir para esse lugar, ele falou para o pai dele: pai, eu quero seguir tal religião, e eu acho muito bonita, esse guru fala coisas muito legais, ele tem aquele sinalzinho na testa, ele fala tudo com muito amor, é uma coisa incrível. E o pai dele, ele olhou, achando que o pai dele ia fazer aquele sermão, o pai dele falou: meu filho, você pode ir sim, mas eu só peço uma coisa: toda vez que você for comer, por favor, você faz a bênção. E você faz a bênção e você, então, vai poder comer, mas fica tranquilo, só faz a bênção. E aí o guru convidou ele para um local, e onde tinha uma mesa, e logo que ele entrou, ele falou: caramba, logo agora eu vou ter que comer, eu fiz uma promessa para o meu pai, e eu vou ter que comer essa fruta. E aí ele fez a bênção. Ele fez a bênção sobre o alimento, e o indiano, os olhos dele brilharam, o guru brilhou, e falou: mas como você fez isso? Aí ele falou: o que eu fiz? Nós aqui temos o poder de saber os alimentos que estão ruins, e a gente identifica o alimento, e aí a gente vê que não está bom. Por exemplo, uma maçã que passou na mão de um idólatra, uma maçã que passou na mão de um assassino, uma maçã que passou na mão de alguém que faz lashon hará, e sabe, tantas coisas, um adúltero, e esse alimento ele fica impurificado, a energia daquela pessoa se pega e muda todas as moléculas do alimento, mas quando você fez essa bênção, o campo energético da maçã voltou a ser natural. E aí o guru ficou muito atônito com aquilo tudo e viu que as palavras da Torá podiam mudar as energias. Então, quando você fala uma palavra em hebraico, uma palavra com todo o coração, faz uma reza com todo o coração, você muda a energia. E aí você pode comer aquele fruto, aquele alimento. E foi o que aconteceu no Gan Eden. No Gan Eden, o serpente ele oferece para Rava um fruto. E Rava, ela começa a falar para o serpente: Hashem falou que não era para a gente comer desse fruto. E aí o serpente falou: não, não foi bem assim que Hashem disse. Hashem disse que no dia que vocês comerem, ele sabia que os olhos de vocês iam abrir, porque ele era um ser humano, e ele se tornou Deus, e ele comeu esse fruto e ficou o Deus Todo-Poderoso. A Rava se convenceu disso. Se convenceu disso e comeu do fruto. E logo ela, não satisfeita, com medo de morrer sozinha, ofereceu para Adão. Adão também comeu do fruto, e hoje nós estamos aqui. Depois, lá na frente, o nosso Jacov Avino, nosso patriarca, ele vai fazer para Esav uma sopa de lentilhas, e essa sopa de lentilhas ele recomprou o direito. Ele recomprou o direito de ter de novo a primogenitura. Ou seja, quando o serpente fez isso lá no Gan Eden, ele trocou a entrada de almas. As almas agora que tinham que nascer em segundo lugar era primogênito. Ou seja, todos os filhos do lado de Satã nasciam primeiro, inclusive o Esav era um desses filhos. E agora, quando o Jacov ele compra de novo a primogenitura, ele recebe o direito de ser o primeiro novamente. Por isso que ele constrói as tribos de Israel. Na verdade, a tribo de Israel é todo aquele sistema de planetas, ou seja, todos os meses são refeitos, todo o sistema de entrada de almas é mudado, e agora a gente tem uma nova chance. Mas ainda que Jacov ainda comprou a primogenitura, a entrada de almas, ele ainda tinha uma coisa a fazer. Ele tinha que lutar contra o Satã, porque ele era Jacov, ele era calcanhar, e ele, quando volta, ele encontra com o anjo do seu irmão Esav, e ele briga com o anjo do seu irmão Esav, que era o próprio Satã, e ele falou para o Satã: olha, se você não aceitar o prato de lentilhas, se você não abençoar, eu não te deixo sair daqui. E ele ficou a noite toda lutando com aquele anjo, e no final do dia, o anjo falou para ele: então agora você não é mais Jacov, eu tenho que aceitar que você é Israel. Veja,
O lado negativo, ele luta para que você seja e chegue ao nível de Israel. Você tem a musculatura espiritual numa confiança única e verdadeira, num único e no verdadeiro Deus que é acima de todas as coisas, é Ele que mantém todas as coisas e nada sai do controle dele, não existe acidente nenhum, não existe nada que não esteja sobre a vontade dele, seja nesses mundos, nos mundos maiores e tudo aquilo que a gente nem pode imaginar, tudo é Ele. Então, veja, a nossa participação nisso tudo é reconhecer isso, mudar a nossa vida, nos transformarmos e sermos igual ao nosso mestre, sermos doação, para podermos passar por todo esse processo tranquilamente e que possamos consertar a nossa alma e assim seja. Ve'areinu, bevini,